Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 33, no versículo 7. Aleluia. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava da tenda do encontro. Esta é o segredo. Diga: o encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, pois, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você. Aleluia. Aleluia. Quem foi que respondeu? E como ele respondeu? A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Aleluia. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou. Oh, maravilha! Porque você alcançou favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-me que mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais: eis que aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei numa fenda da rocha, e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Pois quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Porque eles estavam 40 dias no monte chamado Monte Sinai. E Deus tinha levado Moisés para lá, para entregar a ele o mandamento. Qual era o mandamento? Esta palavra. A palavra do Senhor diz que Moisés, recebendo a ordem do Senhor, ele subiu ao monte. E lá no monte ele ficou 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. É possível? Porque quando a gente tem em Deus, até as nossas necessidades mais necessárias, como comer e beber, são supridas pelo Senhor. Ele cuida dos detalhes. Então naquele tempo não era comida e nem bebida que Moisés precisava, mas era de ouvir o que Deus tinha para falar, porque a fonte de vida estava com ele, a fonte de vida eterna estava com Moisés. Aleluia. Então Moisés recebe
Os primeiros mandamentos, a Bíblia vai dizer que escrito pelos dedos do Senhor. E nesses 40 dias, a nuvem não saiu de cima e o monte tremia. O monte tremia e fumegava, porque a presença de Deus estava ali. Ele disse a Moisés: só você somente suba, ninguém toque no monte, porque o que tocar morrerá. Animais, pessoas, ninguém. Somente você suba até aqui. Porque ele era amigo de Moisés. Conversava como um amigo conversa. Aleluia. Mas nesses dias que Moisés esteve lá, aí nós já vamos entender esse capítulo que nós lemos. 40 dias, recebeu os mandamentos de Deus e desce Moisés alegre para entregar os mandamentos, as ordens de Deus para o povo. Mas quando Moisés chega diante da congregação, o que os olhos dele se deparam? O povo já tinha abandonado a Deus, já tinha esquecido a Deus rapidamente em 40 dias, e pediram para o seu irmão, que era sacerdote, chamado Arão, e disse: Arão, faz para nós os deuses, para que vão adiante de nós, porque enquanto esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Já 40 dias ele não aparece, ele não dá as caras. Faça para nós deuses que vão à frente de nós. Aquele povo: mas como é que eles tinham ouro se eles eram escravos, se eles saíram do Egito? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. Ou seja, eles tomaram tudo que tinha das mãos do Egito, de ouro, roupa e tudo que era de bom, porque o Senhor não dispensou eles de mão vazia. E lá no deserto eles estavam com uma abundância de ouro. Pegaram esse ouro e fizeram Deus. Para os inimigos era uma dificuldade de chegar perto, mas para o povo de Deus era facilidade para caminhar. Aleluia. De dia esta nuvem se punha para cuidar das pessoas, para não sofrer calor num deserto escaldante. De noite, a mesma coluna virava fogo para aquecer aquele mesmo povo incrédulo. Aleluia. Glória a Deus. Aí então eles fazem esse bezerro de metal. E quando Moisés chega lá, o povo estava dançando, alegre, feliz da vida, porque tinha um Deus agora ali, que não ouve, que não anda, que não fala. Mas nós vemos que o nosso Deus, o Deus que falou com Moisés, diz: você não verá a minha face, mas a minha voz é possível ver. E quando nós estamos dentro da igreja, nós não vemos o Senhor, mas sentimos Ele, e Ele usa o instrumento dele para falar, e nós sabemos que nesse momento Ele está presente, Ele está no nosso meio. Aleluia. Louvado seja Deus, e o Deus que tudo vê. Ele falou para Moisés: desce, porque esse povo que você tirou de lá rapidamente já abandonou aquilo que nós tínhamos ensinado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Deus não quis isso. Aleluia.